Comigo hoje aqui, Lorival Santana, nossa analista de internacional. Boa noite, Lorival. Boa noite. E lá, nos Estados Unidos, o Tiago de Aragão, mestre em Relações Internacionais e CEO da consultoria Arco Advice Internacional. Tiago, bem-vindo. Prazer novamente. Prazer é todo nosso. Vamos só dar uma olhada como foi esse day after da condenação do Donald Trump. Hoje, ele afirmou que vai recorrer da condenação no caso envolvendo a atriz de filmes adultos Stormy Daniels. Ele se disse injustiçado. A correspondente em Nova York, Mariana Janjaco, traz os detalhes da repercussão dessa condenação inédita. No discurso de meia hora desta sexta-feira, Trump se disse injustiçado, falou que o julgamento foi fraudulento e que o juiz responsável pelo caso tinha conflito de interesses, argumento que já foi refutado pela justiça. Em geral, repetiu a narrativa de que está sendo vítima de uma perseguição política, discurso que adotou desde a perda da eleição em 2020. As far as the trial itself, it was very unfair. We weren't allowed to use our election expert under any circumstances. You saw what happened to some of the witnesses that were on our side. They were literally crucified by this man who looks like an angel, but he's really a devil. It was a rigged trial. We wanted a venue change where we could have a fair trial. We didn't get it. We wanted a judge change. We wanted a judge that wasn't conflicted. And obviously he didn't do that. Nobody's ever seen anything like it. Trump também voltou a criticar o governo Biden e a falar contra a imigração nos Estados Unidos, um de seus principais pilares de campanha. Disse que terroristas e pessoas que não são boas estão entrando no país pela fronteira. Do lado de fora da Trump Tower, onde ele fazia o discurso, uma multidão de apoiadores e opositores lotou as calçadas da Quinta Avenida, em Manhattan. Até agora, a base de eleitores de Trump se mostrou muito fiel ao ex-presidente, mesmo depois de ele se tornar réu em 4 processos. A questão é se uma condenação de fato vai mudar isso e afastar eleitores mais moderados. Até mesmo o presidente americano Joe Biden, que evitava comentar os problemas de Trump na justiça, se pronunciou depois da condenação. Biden afirmou que ninguém está acima da lei e que tentar desqualificar o sistema de justiça só por não gostar de um veredito é uma atitude irresponsável. The American principle that no one is above the law was reaffirmed. Donald Trump was given every opportunity to defend himself. It was a state case, not a federal case. And it was heard by a jury of 12 citizens, 12 Americans, 12 people like you. That's how the American system of justice works. And it's reckless, it's dangerous, it's irresponsible for anyone to say this was rigged just because they don't like the verdict. A sentença de Trump só será conhecida em 11 de julho, data da audiência em que o juiz vai anunciar se o ex-presidente será condenado à prisão, liberdade condicional, prisão domiciliar ou serviços comunitários. A tentativa de Trump agora é de recorrer e adiar ao máximo uma decisão, se possível, para depois das eleições. Vamos lá, Tiago, você está aí em Washington. O que mais te chamou a atenção? O que você destacaria aí nesse day after na capital dos Estados Unidos? Olha, o mais interessante é como todo mundo, em qualquer local que você vai, esse é o assunto do dia. Esse é o assunto da semana, esse é o assunto do mês e movimenta todo o ambiente político em Washington e também coloca muita lenha na fogueira da especulação. Todo tipo de especulação vem surgindo, principalmente pela falta de ponto de vista claro, pela falta de regra muito clara daquelas mesmas perguntas que você fez no começo. Ele poderá governar? Ele vai governar da cadeia? Como que isso funciona? Então, tudo isso acabou sendo o grande combustível das conversas que acontecem em Washington hoje e que seguem ao longo do fim de semana, mas a semana que vem promete ser muito forte, porque hoje, ontem e hoje foram os dias das reações. E as reações, elas tendem a ter sempre um caráter muito emotivo. Inclusive, a própria fala do Biden. Mas a partir de segunda, terça, quarta e quinta-feira, nós vamos ter ao longo da semana um posicionamento estratégico, tanto do Trump como também da equipe do Biden, de como capitalizar em cima disso do lado do Biden, e o Trump também, como que ele vai capitalizar em cima disso e como que ele vai mitigar os problemas que podem surgir
principalmente com os eleitores independentes. Lorival, pela reação do Trump hoje, meio previsível, né? A gente tratou bastante disso aqui ontem. Essa campanha do vitimismo, ela pega ou ela prega para convertidos? Só as pesquisas dirão, mas pela lógica das coisas, o principal efeito que ela tem é de reforçar a adesão daqueles que já seguem o Trump, né? É dar prestar contas para o eleitorado dele de que ele não é um líder criminoso, né? Porque é uma retórica tão abrasiva, né, quando ataca o juiz, ataca o sistema de justiça americano. O sistema de justiça americano, ao lado das Forças Armadas, é a instituição mais importante dos Estados Unidos. Se você analisar o capitalismo, a democracia, eles dependem diretamente da confiabilidade do sistema de justiça, do fato de as pessoas não cometerem crimes por terem medo, por respeitarem o sistema de justiça, por considerarem que ele é eficaz, e o braço que está ao lado dele, que é a polícia, né? Então, nos Estados Unidos, há uma ordem, há uma organização, há uma eficiência do sistema que depende do funcionamento da justiça. E o Trump está atacando esse sistema. E tanto que a primeira frase que ele disse hoje foi: se pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um. Então, ele não está restringindo a crítica dele à pessoa dele como sendo assim, não, o sistema de justiça funciona perfeitamente, mas está com um viés contra mim. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o sistema de justiça pode perseguir qualquer cidadão americano por causa desse domínio suposto que os democratas e o Joe Biden têm sobre esse sistema. E isso é extremamente grave, né? É mais grave até, ou tão grave quanto, o trabalho que ele fez, a campanha para desacreditar o sistema eleitoral. Talvez seja até mais grave, porque o sistema eleitoral diz mais respeito à democracia. O sistema de justiça diz respeito à democracia e diz respeito à economia. Ou seja, a todo o sistema, o funcionamento do país, a ordem, combate à criminalidade, enfim, é um ataque muito grave esse que ele faz. E o Biden pegou por esse lado para responder, para falar, não, você não pode atacar o sistema de justiça, porque a América e o sistema de justiça são duas coisas, são sinônimos, né? E é uma forma de o Biden não oferecer combustível ao Trump, no sentido de aproveitar a condenação como um tema de campanha, mas de mencionar a condenação no contexto de uma defesa do sistema de justiça. Não, interessante você colocar o sistema de justiça. A gente vai preparar uma tela para mostrar os 4 processos ali que ele é investigado, né? O primeiro, já pode colocar aí, o Guilherme Mineiro está comandando aqui no switcher com a gente. Ali, os processos contra o Donald Trump, né? Esse primeiro é o da fraude fiscal em pagamento de suborno, em que o Trump já foi condenado ontem. Ele ainda é acusado, o ex-presidente, de desviar documentos sigilosos, incitação da invasão do Capitólio e de tentativa de mudar o resultado na Geórgia. Aí eu jogo lá de novo para o Washington com o Thiago. Que peso, Thiago, você coloca este julgamento de ontem e todo esse pacote, né? Porque uma coisa acaba puxando outra, na campanha. Ele vai ter um peso grande, um peso médio, um peso pequeno, ou a economia, a situação econômica vai acabar preponderando sobre essa situação jurídica do Trump? Qual o peso disso na campanha daqui em diante? Olha, Caio, o peso vai ser muito grande, não só pelo ato em si, mas pelo que o Lorival bem colocou, que é a própria reação do Trump. Então você tem o ato em si, ele já é uma temática muito forte, que a equipe do Biden vai explorar continuamente, mas a imprensa e o próprio Trump, ele também vai tentar trazer o próprio ato para tentar demarcar algum ponto de injustiça. Isso vai gerar vai aumentar e colocar muito combustível na polarização, porque a ideia do Trump vai ser colocar em dúvida todo o sistema judicial americano. Isso é extremamente grave, isso pode entrar e forçar
uma dinâmica eleitoral que ela é muito negativa, que é uma dinâmica baseada na institucionalidade. Ou seja, não vai mais se falar da conjuntura política, mas da estabilidade institucional passa a ser um tema ainda mais forte. Porque, primeiro, se houve um ponto central de observação da estabilidade institucional americana a partir do que aconteceu no Capitólio, esses novos atos, eles também vão gerar um novo debate em cima do judiciário. É muito interessante lembrar que há alguns anos o Trump ele falou que se ele pegasse uma arma e atirasse em alguém na Quinta Avenida, as pessoas iam votar nele do mesmo jeito. E é basicamente assim que ele hoje aposta que a situação vai ocorrer. Mas certamente ele teve um resultado muito diferente daquele que ele esperava. E o desenrolar dos fatos vai ser um desenrolar dos fatos muito complexo, que vai fazer com que o eleitor ele vai criar determinados feudos baseados em temáticas que não são necessariamente conectadas entre si. Então, vai ter a ilha do imposto, vai ter a ilha da discussão do peso da taxa de juros, vai ter a ilha do diálogo e do embate em relação à questão da jurídica contra o Trump, a questão de Israel, a questão da política externa. Então, que não são necessariamente conectadas entre si. Ô, Lorival, o Thiago coloca essa salada, né? Esses temas cruciais, importantes, né? E não diretamente conectados entre si. O Trump vai pensar e medir cada um desses para escolher onde forçar e qual que é o papel que você apostaria que ele vai fazer a partir da sua condenação dentro desses outros assuntos aqui que ele pode também manusear muito bem na campanha. No pronunciamento de hoje, que foi de 35 minutos, e que ele escolheu o lugar de onde ele lançou a pré-candidatura dele em 2016, a escada rolante da Trump Tower na Quinta Avenida, ele misturou essa questão de que o sistema de justiça é corrupto, segundo ele, com a invasão dos Estados Unidos por imigrantes e até mesmo com a transição energética, dentro de um contexto de uma proposta do movimento Make America Great Again, né? Faça a América grande de novo. Então, ele começou dizendo que entre os jurados, pelo menos 6 estão sob remédios, tomam remédios. Aí ele começou a falar que existem pessoas más, são pessoas más da África, da Ásia, pessoas que saíram da cadeia. Aí ele falou assim, peraí, ele está falando ainda dos jurados? Não, agora ele estava falando dos imigrantes. Mas foi assim, abrupto. No primeiro momento todo mundo falou, os jurados são da África, da Ásia, né? E aí ele partiu para o seguinte diatribe. Essa palavra faz sentido? É uma palavra, não sei se é muito conhecida, mas é uma diatribe, assim, é um jorro, né, de acusações, uma metralhadora giratória. Ele disse que a criminalidade caiu 72% na Venezuela e que as prisões da Venezuela e do Congo estão vazias porque foi todo mundo para os Estados Unidos. Ele diz que entraram 29 mil chineses, em sua maioria homens em perfeito estado para serem soldados, levando tendas e celulares de última geração e que estão formando um exército chinês dentro dos Estados Unidos. E que isso o Biden aceita e gosta disso porque o Biden está querendo destruir os Estados Unidos. E por aí foi. E aí ele voltava à injustiça da qual ele é vítima, né, que o juiz não permitiu, que a justiça não permitiu mudar o juiz, e esse é um juiz com conflito de interesses. Ele não explicou por quê, é porque a filha do juiz produz conteúdo para campanhas democratas, e a justiça falou, não, mas isso não é conflito de interesse e tal. E aí que o juiz não aceitava nada do que ele pedia, tudo que o governo pedia, o juiz aceita, e que o juiz é o demônio, com cara de anjo. O juiz é colombiano, nasceu em Bogotá. E, enfim, é super respeitado, é considerado um non-nonsense judge, um juiz sério, né, focado.
E aí atacou o promotor, que esse sim é democrata, é eleito, né? Nos Estados Unidos o promotor é eleito, fez campanha democrata e tal. E aí ia e voltava em todos esses temas, e uma hora falou assim, e vocês não vão mais poder ter carros, vão impedir vocês de ter carros por causa da transição energética, né? Porque ele quer impedir os carros elétricos, né? Ele falou assim, e aí estão criando as condições para que os chineses é que forneçam os carros para nós. Então, quem ouve tudo aquilo e confia no Trump, gosta do Trump, sente realmente que é um wake-up call, né? Que é um momento de acordar para um movimento que está destruindo os Estados Unidos e os interesses dos americanos. E colocando, ainda falou assim, as nossas escolas agora estão cheias de pessoas que falam línguas que a gente não conhece. Aí ele falou, não é espanhol, francês e russo, são línguas desconhecidas. Como se fosse uma invasão quase que de extraterrestres, né? Assim. Sim. Então, e ele que já disse uma vez que a imigração está envenenando o sangue da América. Então, é um discurso racista, né, xenófobo, e que cria um sentimento de alerta, fala, eu tenho que seguir esse homem porque ele vai salvar os Estados Unidos. Para engajar e mobilizar, né, os seguidores. Ô, Thiago, vamos olhar o outro lado. A Casa Branca está preparada para este personagem que o Lorival descreveu? De que maneira? Com que armas? Até hoje e principalmente depois dessa condenação? Porque a campanha vai ser isso aqui, aparentemente, do lado do Trump. Como que o Biden vai enfrentar isso? E os democratas? Olha, respondendo a primeira pergunta, não. Eles não estão preparados, porque o que o Trump faz é a guerra não convencional. E do mesmo jeito que em muitos lugares do mundo, os Estados Unidos, eles têm dificuldade com o estilo de guerra não convencional, é a mesma coisa que está acontecendo hoje na Casa Branca, porque o Trump não é um candidato, um oponente convencional, onde o debate eleitoral ele se dá em cima de políticas públicas, de equívocos de políticas públicas ou de ajustes em cima de políticas públicas. Ela se dá em cima de uma mistura muito bem feita de pequenos fatos reais, com fantasias que elas não fazem o menor sentido. E aí, a partir do momento que o Biden optar por responder às fantasias, ele, de certa forma, está tornando-as reais. E aí é onde confunde e cria um problema para o eleitor americano. O Trump ele tem uma capacidade muito grande de mobilizar aquele que já gosta dele. Mas também ele está sempre de tocaia, aguardando o erro do seu oponente para ele poder seduzir o eleitor independente. Bom, o resultado que aconteceu essa semana prejudica a capacidade do Trump de seduzir esse eleitor independente, porque esse eleitor independente ele possui, de alguma forma, uma insatisfação clara em relação ao Biden, em relação ao Trump, e ele tende a ser um pouco mais técnico ou até escolher a sua decisão mais próxima à data da eleição. A estratégia do Biden vai ser olhar para ele mesmo, tentar mostrar os resultados que algumas vezes são complexos para a população compreender, principalmente em relação aos avanços e aos ganhos na economia e em relação ao que os Estados Unidos faz nas tensões contra a China ou até mesmo no campo de política externa visando a guerra da Ucrânia e Israel, e o Biden vai tentar ressaltar aquilo de bom que ele vem fazendo. Já o Trump, não. O Trump vai fazer uma amálgama muito interessante que vai irritar cada vez mais a equipe do Biden, que é pontuando os erros claros, que existiram muitos deles no governo Biden, mas agregando elementos esses fantasiosos que o próprio Lorival trouxe, que no fundo vai trazer aquela velha máxima que muito se fala na política americana, que é se você não consegue convencê-lo, confunda-o. E isso muitas vezes acaba gerando um resultado muito positivo para o Trump. Ô, Lorival, vamos focar um pouco nos estados pêndulo, né? Que é a grande questão, né? A despeito, hoje à tarde, saiu uma pesquisa da Reuters Ipsos, né? Que deu 41 a 39 para o Biden. No começo do mês deu empate de 40%, mas a minha percepção é que a gente deve concentrar mais nos 6 estados.
Pois bem, nos 6 estados, Arizona, Geórgia, Wisconsin, Nevada, Pensilvânia e Michigan, tô certo? E alguns consideram um 7º estado, que é a Carolina do Norte. Eu fui ver ali as votações, Arizona 10 mil votos de diferença, Geórgia 11 mil votos de diferença em 2020... Os 11 mil que o Trump pediu para o secretário de Estado. Pode me arranjar aí 11 mil votos? O que de ontem para hoje já deu para ter uma percepção? Porque a gente não deve olhar nessa pesquisa, acho que a gente acaba aqui no Brasil, principalmente quem cobre política brasileira, que é o meu caso, há 20 anos, tentar fazer... Não, vamos olhar a pesquisa nacional. Não. Vamos olhar os 6 estados ou os 7 estados. E o que eles nos dizem? Qual que é a percepção sua da característica desse eleitor? É um eleitor que em 16 deu vitória para o Trump, em 20 deu vitória para o Biden. Dá para a gente apostar alguma coisa ali no comportamento desse eleitor em 2024? E só para reforçar o que você disse, nos últimos 24 anos, as 3 eleições presidenciais que os republicanos venceram, eles perderam no voto popular e ganharam no colégio eleitoral. 2 vezes o George Bush filho e 1 vez o Donald Trump. Bem, como são esses estados? Eu conheço esses estados, fiz reportagens neles nas coberturas de eleições americanas, porque há muito tempo que são estados muito importantes. Como que é esse eleitor? O eleitor democrata é menos de esquerda, o eleitor republicano é menos de direita e o eleitor independente, moderado, é mais expressivo. É por isso que esses estados são pêndulos, né? E aí, alguns nesse conjunto se excluem, a Geórgia entrou recentemente, a Carolina do Norte também, mas o Wisconsin, por exemplo, costuma estar ali, Michigan costuma estar também, o Arizona entrou há um tempo já, Nevada e Pensilvânia. Então, numa primeira avaliação, sem ter uma pesquisa atual, o que a gente pode dizer? Primeiro, as pesquisas anteriores mostravam que esse eleitor moderado desses estados dizia que se o Trump fosse condenado em qualquer um desses 4 processos criminais, ele não votaria no Trump, descartaria o Trump. Bom, só que essas pesquisas, elas não incluem a forma como o Trump responde à condenação a partir de ontem. Não tem esse elemento, não tem como ter. Agora, aí vem a minha opinião, que é especulativa, que nós vamos ter que confirmar nas análises e nas pesquisas. É de que, por causa do perfil desse eleitor, o discurso do Trump de ontem e de hoje não ajuda o Trump perante esse eleitor. Por quê? Porque é um eleitor moderado, que preza as instituições americanas, principalmente a justiça. É um eleitor nesse sentido conservador, num sentido diferente do que o Trump é considerado um conservador, porque no fundo o Trump não é um conservador, ele é um antissistema, que atrai o voto conservador. E tendo dito isso, existem outros elementos, no entanto, que debilitam a posição do Biden. Nesses estados, já está empatado o voto latino, que foi um voto que 2/3 desse voto foi destinado ao Biden em 2020. É uma perda brutal. Em relação aos jovens de 18 a 29 anos, o Trump tem uma vantagem de 4 pontos, em média, nesses estados, que foi também um eleitor que deu vitória para o Biden. E o Trump melhorou bastante a posição dele entre os eleitores negros nesses estados. Então, isso é bem ruim para o Biden. E é preciso considerar também que existem outras coisas que os eleitores vão mirar. A questão do aborto, que foi capa da Economist, que foi às bancas ontem. Então, as mulheres, principalmente dos subúrbios, que são classe média alta, querendo garantir o seu direito ao aborto, em grande parte votarão no Biden, outros votarão no Trump apesar disso. Tem a questão da economia, tem a questão da política externa, a questão de Israel e tem a questão da imigração, que pesa contra o Biden. Então, veja como é complexa a cesta de temas.